Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Eu sou o Filmeiro e esse daqui é o piloto do podcast que eu falei no vídeo passado, né, que nós traríamos aí para esse canal para amplificar ainda mais a parte de conhecimento, né, porque o todo desse canal aqui é em cima disso. E estou trazendo hoje um cara que eu admiro demais, que é um jogador caro pra caramba. Até babei no microfone aqui. Tô trazendo aqui... É meu irmão, gente. Falar um negócio pra vocês. É um cara fenomenal. Joaquim Rodrigues. Opa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado. É uma satisfação tê-lo aqui. Você, assim, sem palavras. Se apresenta aí. Fala aí. Oi, meu nome é Joaquim. Vai lá. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É Não sei isso. que hora que vocês vão estar vendo. Bom, primeiramente, a satisfação é toda minha de estar aqui, né, participando do canal O Filmeiro. Uma grande honra aí, vendo a desenvoltura do meu irmão. É meu irmão literalmente. Né? Às vezes a gente acha que meu irmão, meu brother, não. É literalmente meu irmão. É. Aí vi toda a trajetória dele. Hoje é um dos profissionais mais renomados aí da área de audiovisual, de produção, de filmagem. E eu tenho muito orgulho. Joia demais. Mano, vamos começar o bate-papo. É igual eu tava falando pra ele, assim. Vai ser um negócio aqui... tranquilo, de boa, né? Todo mundo nervoso, mas tá bom. Vamos lá. Gente, como eu disse, a ideia do canal aqui é trazer conhecimento. E, mano, você é um profissional do marketing, né? Marketing e publicidade. Isso. Você tá aí no mercado já tem um tempo, né? Tipo, a gente pode até dizer que quando você começou a atuar era tudo mato, né? Era tudo mato. E fala um pouco da sua trajetória pro pessoal. E... Então, eu comecei aí, em média, tem uns 16 anos, mais ou menos. E como que eu comecei tudo isso, né? Lá em casa tinha um computador e eu não tinha acesso aos programas que hoje os pessoal usa, né, para fazer marketing. Porque antigamente marketing era limitado muito à parte artística, né? Era parte comercial em TV, ou então panfletagem, essas coisas. E como eu era muito novo, eu comecei com uns 15, 16 anos e não tinha uma certa credibilidade no mercado, eu fazia o que eu podia com as pessoas que estavam ao meu redor, né? No caso, o nosso pai, na época, ele era presidente regional de uma igreja, que ele tinha um blog, né? E ele fazia a manutenção desse blog. E lá dentro tinha as partes das postagens, né? Que ele queria fazer algo mais complexo, alguma coisa mais diagramada, que fosse apreciável, né? Visualmente. Aí foi que eu entrei com o famoso Paint, que foi o primeiro... Paint é bom demais. O primeiro programa aí que eu tive acesso. Na verdade, acho que foi antes dos 16 isso. Acho que foi 14, 15 anos. Que eu comecei a estudar a parte de diagramação. Meu pai ensinava umas revistas da parte de jornal, que lá ensinava o melhor método de colocar texto, de aproveitar a imagem e tal. Sim. E nisso vim de lá até aqui. Foi o meu sustento, né? Bom até demais. Agora. Joia. Aí vim acompanhando toda essa evolução que está até hoje, né? E mudou muita coisa mesmo. Coisa absurda. Pô, legal. E estamos aí, aperfeiçoando com o que está vindo. E se mantendo no mercado. Mano, e assim, o que eu percebo? Essa sua pegada de marketing, de publicidade, é uma coisa que vem tão desde novo, que no caso, para vocês que não sabem, hoje eu só sou o que sou por causa desse cara. Né? Ele me inspirou e, assim, era tão influente que até na escola, né? Você tinha esse feeling, né? Dessa parte mais... publicitária, visual, teve até tipo uniforme que você produziu para a escola. Sim, sim. E é muito interessante. Eu separei algumas perguntas para estar fazendo aqui sobre marketing, né, que é o seu ramo de atuação hoje, enfim. E eu tô com uma colinha aqui porque são dúvidas que eu tenho, que são as dores de quem tipo assim, tem um empreendimento, é empresário, né? E eu quero começar com a primeira pergunta. Onde os empresários mais erram ao investir em marketing, né? Porque, assim, às vezes o empresário vai ali, pensa no produto,
pensa na empresa dele e vê a questão do marketing. Eu só vou gravar um vídeo aqui, postar e tá tudo certo. E assim, o que falta, o que precisa para realmente ter um retorno real disso, né? O que o empresário ele precisa investir, né? Então, hoje, igual eu falei, o marketing teve uma evolução muito grande, né? E, querendo ou não, todo empresário, ele busca um pouco do que é marketing e publicidade, só que eles não se aperfeiçoam profundamente a ponto de atender aquilo que vai suprir a necessidade dele, né? Não que ele não tenha capacidade, muito pelo contrário. Tem vários empresários hoje que tocam o seu negócio com uma visão de marketing excelentíssima. Porém, a grande maioria está muito presa à parte, digamos que visual, que traz, querendo ou não, aquela... Como que eu posso usar a palavra? Aquele glamour, aquela parte da publicidade que traz um glamour de aparecer, de mostrar, de fazer. Só que o que se torna errado nessa parte? Quando você faz essa glamouralização... Glamouraliza isso aí. É o português. É o português. Quando você leva para esse lado muito artístico, dizendo assim, você esquece de ver a viabilidade disso. Porque o que acontece? Suponhamos que você tem uma empresa que você precisa investir lá, você tem um caixa lá X para ter um retorno sobre aquilo. Por exemplo, R$100. Aí nesses R$100 o cara vai pensar, o que eu vou fazer para eu aparecer? Ele vai pegar, pensando ali numa pessoa que não é tão aprofundada no marketing, ele vai, tipo assim, valores, só de exemplo, vai investir num outdoor. Ou então vai investir num vídeo, numa produção. É errado investir nisso? Não, não é errado. É certo desde quando ele começa a mensurar o resultado que aquilo está trazendo para a empresa dele. Porque não adianta o cara investir na parte artística para aparecer, sendo que aquilo ali não traz viabilidade sobre o investimento dele. Ele tem que, de alguma forma, mensurar o que ele aplica para ele começar a escalar as estratégias dele. Fala, pô, isso aqui eu fiz deu certo. Tanto que hoje tem até uma metodologia que é o Growth, que é o quê? É a observação. Você cria uma hipótese sobre aquilo que você observou. Após criar a hipótese, você faz o teste, que é aplicar a estratégia da comunicação em cima do produto ou da campanha que você está agindo e metrificar. Em cima daquela metrificação, você vai ver se está dando resultado ou não. Não deu resultado? Faz um novo ajuste em cima de uma hipótese criada do que não está dando certo. Aí você executa novamente. E assim, sucessivamente. Você faz o seu pico de acessibilidade em cima do seu investimento, saturou, já vê uma nova estratégia. Então, assim, o empresário, ele precisa entender, né, todos esses processos para poder, né, mensurar esses resultados e tudo mais. Porque, assim, eu já vi caso de, por exemplo, o empresário montou um empreendimento, aí ele fala, não, vou contratar uma equipe de marketing. Vai lá, investe pesado e não vê esses números. Aí fica... Porque, querendo ou não todas as agências da cidade, mas uma grande parte, até nível nacional. Não é todo mundo, tem muita gente que se destaca aí. Mas a grande maioria, eles entregam, igual eu falei, mais a parte artística. Porque vem aquela parte do branding ainda que é muito forte na gestão das agências, que é trabalhar a parte visual. E nessa entrega, nessa compra que eles fazem, eles fazem o glamour, né, de aparecer, mas as agências não pensam como o empresário. E a agência hoje, igual eu sempre falo para alguns clientes que eu pego, você tem que contratar uma agência com um cara que tem uma visão mais de empresário do que artística. Verdade. Porque você contratou uma agência uma agência de marketing, porque você já está com uma certa dificuldade em desenvolver novos métodos de viabilizar o seu produto para o público, né? Questão de atrair novas compras. Então, se você pegar uma agência que trabalha uma única metodologia, você vai ter um pico de alcance, satura e vai declinar para
pare de aparecer novos clientes, novos leads, né? Novas prospecções. E esse é o grande problema que eu vejo hoje. Joia. E até uma outra pergunta que não está dentro do script aqui, que você falou sobre a palavra difícil, glamurosização. Tipo assim, que eu vejo muito, as pessoas confundindo muito essa de, confundir publicidade com marketing. Então, qual que é a diferença real, assim? O marketing seria mais... Fala aí. Então, a publicidade, ela está dentro do marketing. O marketing, ele abraça todo o contexto de análise que vai quebrar toda a objeção que afasta o seu cliente do seu produto. Entendi. Então, você vai fazer todo um estudo, que é desde do brand em si, arquétipos, questão de qual que é o seu público ideal, precificação, mercado, promoção. Então, o marketing ele engloba todo o cenário que vai fazer com que o seu cliente chegue até você. Mas de toda a parte estratégica, né? Que é a parte numérica. Você vai fazer mais conta do que arte. A publicidade, você pode falar assim, é o ato de tornar público. Que é o quê? Você trabalhar estratégias visuais da comunicação para você chegar até o seu cliente, né? Por exemplo, eu fiz todo o estudo de marketing ali e descobri que se vender um pincel vai dar certo. Legal. Mas aí como que você vai fazer a arte para cativar o seu cliente de maneira que ele vai se identificar com o seu produto e comprar o seu pincel, entendeu? Legal. Essa é a diferença. Bom, e falando sobre publicidade, né, a gente falou um pouco aqui sobre... Já ia errar, vou falar errado. O português hoje está complicado. Falando sobre publicidade, essa parte de... tornar público, né? Eu tenho uma outra pergunta que eu separei. Qual é o papel real do conteúdo numa estratégia de marketing eficaz? Então, a gente teve uma grande evolução nessa parte do conteúdo, né? Porque se você pega aí há 15 anos atrás, de 10 a 15 anos atrás, a gente tinha um conteúdo muito direcionado, que era o quê? A TV, a rádio. Sim. Então era uma coisa assim que era muito fácil anunciar. Você tinha a sua empresa, você queria anunciar, era isso. Fazer aquele kit ali de mídia e o telespectador era alcançado, né? Hoje não. Quando você vai trabalhar a publicidade em si, você tem que trabalhar todo um conceito de comunicação com o perfil do seu cliente. Mas fala, antigamente também era assim, mas hoje você tem vários canais. Fala, mas ficou mais fácil. Tipo assim, entre aspas, porque antigamente não tinha TV patrocinada. É verdade. Hoje, tipo assim, o cara patrocinou mais na TV Sim. e vai alcançar o maior número de pessoas. Não, ele vai comprar tempo e ficar ali. Pode ser que ele alcance pelo número de tempo que ele fique, né? Mas você segmentar, igual a internet segmenta hoje, você tem uma certa facilidade, mas você tem uma competitividade entre os seus outros concorrentes. Sim. Porque você vai ter que trabalhar toda uma estratégia de uma mesma plataforma para inserir o seu conteúdo e concorrer com o seu concorrente. E a questão da mídia hoje, da publicidade em si, do conteúdo, ele está muito voltado para a parte psicológica também. Porque, querendo ou não, você atrai muito da identidade do seu produto para o público. Então, você faz uma conexão ali muito direta. Principalmente quando é uma marca assim, de roupa, por exemplo, ou qualquer outro produto que vai a marca diretamente naquilo, né, que a pessoa vai se identificar. Porque hoje, quando você é tipo um lojista, você tem vários produtos. Então, você consegue trabalhar várias marcas que as pessoas se conectam. Mas quando você tem uma marca, você tem que criar essa essência para conquistar o seu público final, entendeu? Sim. Seja pelo sentimento, seja pelo desejo de compra, pela moda, para aquilo que direcione o mercado mesmo. Legal. E, assim, sobre essa parte de conteúdo e tudo mais, uma coisa que eu vejo muito é porque, como você disse, a publicidade ela está dentro do marketing,
né? Cara, e para aquelas empresas que, por exemplo, não tem um marketing, né? Mas, como que eu posso dizer? Mas ela quer esse glamour de aparecer, ela quer esse conteúdo e ela, tipo, vê alguém assim, faz uns vídeos aqui pra mim, assim, como que eu posso dizer? Como marketing, como abordar esse empresário para pegar e falar pra ele, olha, você tá produzindo alguns conteúdos soltos ali, entendeu? E isso não tem... não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem toda essa estratégia, entendeu? Então, assim, como chegar nesse empresário, né? Então, primeiramente, você tem que entender qual que é o principal objetivo do seu cliente, né, do empresário. Porque, por exemplo, já trabalhei numa agência antigamente que só atendia a parte médica. Um médico, ele consegue aumentar o fluxo de atendimento dele, só ele já tem a agenda cheia, então ele quer fazer um marketing para quê? Para atrair mais clientes, ele não conseguir atender, para ele ter uma certa procura alta, ele se sentir valorizado, ou ele quer um trabalho ali de imagem, fortalecer a imagem dele no mercado. Então tem que fazer toda essa análise. Porque a maioria das vezes é mais um fortalecimento de marca, né? Porque quando você pega um cliente aí que já tem uma alta demanda e consegue um fluxo bom de vendas, o principal trabalho é o fortalecimento da valorização da marca, né? Então você explica para o cliente que deve-se fazer uma campanha onde vai explorar todo o potencial da marca em cima do serviço que ele presta ou produto que ele vende. Porque você fala, tá bom, mas vai fazer isso para vender mais? Você fala, não, é para tornar a marca dele mais valiosa, né? Sim. Você pega aí as grandes marcas hoje de carro, por exemplo. Ferrari. Comparado à quantidade que vende Ferrari com carros comuns da Gol, entendeu? Eles não precisam vender muito, mas a quantidade mínima que eles vendem e a escassez de pessoas que procuram, que tem o valor aquisitivo para pagar, aumenta muito o valor da marca, entendeu? Joia. E assim, falando de todo esse conjunto, né? Porque assim, tem o marketing, tem a publicidade, que inclusive eu tô só preparando o terreno aqui para poder fazer a pergunta. Mas assim, hoje nas empresas, além de ter um marketing e publicidade alinhado, precisa também ter um comercial alinhado, né? Sim. Então, assim, inclusive foi uma outra pergunta que eu separei aqui. Como o marketing muda quando a empresa já tem uma equipe comercial estruturada? Qual que é a importância de tudo isso caminhar junto? Porque sabe o que acontece? Eu já vi. Por exemplo, a empresa tem uma equipe de marketing e tudo mais, tal. E é uma equipe boa pra caramba, vai lá, faz as estratégias, tem os criativos. Mas assim, se não tem um comercial alinhado, meu amigo, não vai, né? Não vai. Então eu queria que você falasse sobre isso também, né? Um ponto. Então, o comercial, numa visão antiga de gestão, as pessoas meio que deixavam separado do setor do marketing, né? Sim. E hoje em dia, as pessoas estão vendo que é extremamente importante ser em um setor mais próximos. Por quê? Quando você vai trabalhar uma campanha, você vai analisar ali se sua venda deve ser feita uma prospecção ativa ou passiva. Que se ela precisa de um vendedor tá fazendo uma venda direta ali, entrando em contato com potenciais clientes. E nisso você consegue computar dados. Sim. Igual eu falei no início, hoje a melhor maneira de aproveitar estratégias de marketing é obtendo dados e aplicando esses dados de forma estratégica, né? Tanto que hoje tem até uma plataforma de CRM, as plataformas que fazem toda a análise da trajetória do cliente. E nessa trajetória precisa de um comercial para ver a análise de qual que é o próximo passo que ele precisa dar. Que nesse dia eu estava até conversando com um amigo meu que está querendo implementar na
na empresa dele. Uhum. Aí ele falou, tá, mas qual que é a viabilidade? Porque meus vendedores fazem prospecção ativa ali, mano a mano, eles vão lá até o cliente. Falo, tá, o seu cliente, o seu funcionário, o seu vendedor ali, prospectou um cliente há uma semana, há um mês, há um ano. Qual que era o momento de compra que ele estava? Ele adquiriu o seu produto, não adquiriu por questão de preço, que ele não tinha condições naquele momento, ou porque não era realmente o momento de compra dele. Entendeu? Então, essa parte de estar alinhada o comercial com o marketing é porque você consegue definir estratégias que viabilizam a sua venda, entendeu? A sua prospecção. Você passa todos os dados do setor comercial para o setor do marketing, o marketing vai analisar, vai ver qual campanha ele precisa acionar para pegar a quantia de cliente que, por exemplo, deixou de comprar por questão de preço. Então, ele vai fazer uma campanha voltada para esses clientes que vai induzir eles à compra. Ou então, vai fazer um remarketing ali de clientes que colocaram o produto no carrinho ali e eles viram que não foi efetuada a compra, então vai lançar um cupom de desconto ou algo que torne mais viável a compra, entendeu? Para o cliente realmente ali exercer a compra. Mano, assim, falando sobre isso tudo, você acha que marketing tem uma receitinha de bolo ou é teste? Ou tipo assim, por exemplo, igual essa questão que você falou, que o comercial vai lá, passa os dados para o marketing faz uma análise, tarará. Então, tem receitinha de bolo? Ou tem alguns caminhos que você precisa trilhar? Enfim... Então, se fosse receita de bolo, ia ser um bolo muito grande, né? Tipo assim, com várias camadas de vários recheios. Aí, para determinado público, determinado cliente, você usar o recheio de cada preferência. Porque, igual eu falei, você tem que fazer, primeiramente, uma análise de qual situação está o seu cliente hoje. Porque, às vezes, o cliente ele já tem uma certa estrutura bacana que precisa de pequenos ajustes. Então, você não vai entrar com rebrand de marca, com a hiperprodução. Você vai fazer ali um ajuste no comercial, porque ele já está com a prospecção bem bacana, que ele já está tendo um fluxo de cliente legal. E é igual a situação do médico que eu falei. Você vai investir uma quantia pesada para ter mais cliente, não conseguir atender, ou você vai ajustando ali para você captar mais receita e ir ampliando o seu negócio. Então, esse que é o ponto X da questão. Você sempre tem que analisar antes de executar. Porque o que se executa é padrão, mas aí você tem que criar um padrão e uma metodologia para cada cliente. Saquei. Falando de empresa, assim, uma outra dúvida. Por exemplo, existem algumas empresas que tem a house ali de tipo, da comunicação, que tem um marqueteiro, tem uma pessoa que faz os criativos ali, só que essa empresa também tem contratado uma agência de marketing. Cara, na sua opinião, uma empresa que já tem uma house dentro dela, é necessário contratar uma agência de marketing tipo, por fora para poder, assim, fazer toda a parte de marketing, de publicidade? Você acha necessário, assim, na sua opinião? Então, depende muito, porque que nem eu já trabalhei numa house, né, numa fundação de pesquisa. Lá tinha um setor de marketing e tal. Sim. E tinha coisas lá que às vezes a gente não conseguia produzir. Tipo assim, a gente vai atender o máximo que a gente consegue. Fora disso, a gente terceiriza. Porque são demandas que não são frequentes, que aparecem uma vez ou outra. Então, não tem necessidade de colocar um profissional daquele lá dentro que vai atender uma vez só e ficar ocioso dentro da empresa. Então, eu vejo viabilidade nessa questão. Porque se for uma empresa de vendas, por exemplo, aí vai fazer ali com a equipe de marketing a parte de rede social. Se ela consegue entregar para trazer o resultado, tudo bem. Mas aí a empresa fala, eu quero desenvolver um aplicativo que eu mando diretamente pro meu cliente e lá ele tem acesso direto às ofertas e tal. Vocês conseguem?
Aí não consegue, então terceiriza. Porque você não vai ter Entendi. que desenvolver um aplicativo toda vez. Você faz um aplicativo ali com a interface que faz uma edição bacana, consegue inserir as campanhas, as imagens, a parte de venda e deixa a manutenção com a sua equipe, entendeu? Ou paga um valor mensal ali para outra empresa terceirizada fazer a execução. Porque se você contratar um funcionário só para executar essa função, entendeu? Às vezes pode se tornar inviável. E é análise de custo também, né? Com base no resultado que você espera. Joia. E, assim, um outro ponto que eu gostaria de passar para você, né? Assim, tirar a dúvida, porque, assim, gente, eu tô aqui extraindo, né? Lepo. E, assim... e, assim, conforme vai desenvolvendo, vai aparecendo... novas coisas, novas ideias, novas perguntas, né? E uma outra pergunta, cara, assim, é uma coisa que, como que eu posso dizer? A gente acaba vendo com uma certa frequência. Tipo assim, a gente falou a diferenciação do marketing, da publicidade, que a publicidade está dentro do marketing, né? O que acontece? Falando de, tipo, agência de marketing e tudo mais, a gente observa, isso falando de um geral, que algumas agências elas acabam vendendo marketing, marketing entregando publicidade. Aí sabe o que acontece? O empresário não vê resultado e ele, assim, fala, mas o que está acontecendo? Aí vai lá, fica bravo com isso e não quer mais saber de outro profissional e acaba vendo essa parte só por conta desse erro, tipo, como gasto supérfluo, né? E marketing, né, é um gasto muito... Gasto não, né? Um investimento muito importante, né? Então, assim, o que você falaria para um empresário que passou por esse desgosto? O que você... Assim, como que você abordaria, né? Então, igual eu falei, o empresário, quando ele vai buscar uma agência de marketing, ele tem que ver quais que são as estratégias que serão aplicadas. Sim. E qual a forma de mensurar aquilo. Porque não adianta a pessoa fazer uma baita campanha, falar, não, consegui isso, aquilo, outdoor, TV, rádio, rede social, patrocinado, Google, só que ele não consegue mensurar de uma certa forma que o cliente entenda qual que é o retorno sobre o investimento que ele teve, entendeu? Uma dica para os empresários, quando eles forem buscar por novos profissionais ou que passaram por isso. Faça uma análise do que você está tendo de crescimento de vendas, ou se você está estagnado ali, pelo menos de um ano. Que você vai fazer uma comparação sobre o investimento que foi feito do que foi entrando de novos clientes, entendeu? E efetuando novas vendas. Porque, igual eu tinha falado, que as agências devem pensar como um empresário para não deixar que sature a estratégia publicitária e ele comece a pensar em novas estratégias comerciais, é por conta disso. Porque não adianta ali ele tentar ficar dando murro na ponta de faca e querendo empurrar só a arte, só a parte de mídia, sendo que isso não funciona. Ele tem que ter uma parte analítica do negócio por trás da empresa do cara, a parte de dinheiro mesmo, planilha. Então, para o empresário que passou por esse desgosto, ou ele contrata um assessor, um consultor da parte ali financeira, administrativa, que faz essa análise da viabilidade de investimento. Sim. E por trás disso, ele vê qual que é uma nova proposta de produto ou serviço que ele pode oferecer para os clientes. Definindo isso, ele faz a publicidade. Porque a agência de marketing e publicidade que vem atender eles vai fazer conforme a necessidade e a desenvoltura da empresa para atendimento dos clientes, entendeu? Porque aí sim ele vai tornar viável todo o processo. Ele vai falar, não, se eu... um exemplo, uma empresa que vende internet. Meus clientes, a maioria tá contratando uma quantidade X, 10 megas só. E tá tendo uma grande caída de 10 megas. Se eu pegar ali
esses pessoal que estão saindo, oferecer uma quantia a mais de velocidade de internet pelo mesmo valor para manter eles, será que é mais viável do que eu perder o cliente? Se eu oferecer, porque o pessoal pensa assim, a maioria das pessoas, eu vou estar dando as coisas de graça. Não, você está investindo um valor no seu cliente para manter ele ativo na sua empresa, entendeu? Porque é melhor você aumentar o seu custo para você aumentar o custo assim por determinado período para manter o seu cliente do que você perder todo a receita que o seu cliente traz para sua empresa, entendeu? Joia. Legal pra caramba, o papo rendeu muito, cara. Eu tô aqui gravando e fazendo a técnica. Aí tem uma tela aqui, eu tô só olhando pelo negócio aqui, 40 minutos. Gente, muito bom. E eu acho que, no mais, é isso, né? Foi um bate-papo muito bom. Novamente, eu quero ressaltar aqui que é um prazer estar te recebendo. Eu sei que é uma inspiração. Vou começar a chorar aqui. Mas, joia. E, mano, é isso aí. Vamos encerrar aqui esse nosso bate-papo, o piloto, né? E essa parte eu corto. Se eu falei alguma coisa errada, gente, me perdoe. Eu estou muito nervoso, apesar de ser meu irmão. Meu Deus do céu, Sou muito tímido com as câmeras. Ai, Jesus. Mas qualquer coisa, se vocês quiserem tirar dúvida, falar, você falou alguma coisa errada, eu vou fazer aqui. Me siga no Instagram, João, soluciono suas dúvidas. Segue lá, Joaquim RSJ. Ai, Deus. Eu vou falar, não, desculpa, eu errei realmente. Eu faço até uma nota lá. Tá doido. Mas, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Não se esqueçam aí de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar o like, né? Porque dessa forma aí você mostra para o YouTube que você tá gostando do conteúdo, né? E até o próximo vídeo.